Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é terça-feira, dia 7 de julho de 2020. O Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 9, versículo 32 ao 38. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe do demônio que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, nós vemos que levaram até Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. E as multidões ficaram admiradas, dizendo: nunca se viu coisa igual em Israel. Mas nós vemos também a figura dos fariseus, aqueles que admiram com a graça de Deus, o milagre de Deus, a ação divina agindo naquele homem que vivia possuído pelos demônios. Ele é curado, retorna às suas faculdades e começa a falar. Aquele homem recebeu a graça do Cristo, recebeu a graça de Deus, recebeu a compaixão de nosso Senhor. E os fariseus, com seus corações duros, de que forma interpretam a graça de Deus? Que Jesus age pelos chefes dos demônios, por Beelzebu. Meus irmãos, um coração duro, um coração fechado, é capaz de tantas coisas, tantas loucuras, tantas coisas erradas. Um coração fechado para a graça de Deus, é mais fácil enxergar o maligno do que enxergar a graça de Deus. Nós vemos que Jesus não se deixa abater. Jesus, nos outros evangelhos sinóticos, nessa mesma passagem vai dizer: se é por Beelzebu que ele cura, como é que por Beelzebu expulsa os demônios? Um reino dividido não se sustenta. Então aqui, meus irmãos, nós vemos que Jesus vai pregar o Evangelho em todos os lugares, em todas as sinagogas. E ali ele vai levar a palavra de Deus, levar o seu Evangelho, curando as pessoas, expulsando os demônios. Jesus é aquele que se compadece das pessoas que sofrem. Jesus tem uma palavra maravilhosa que ele usa, que é compaixão. É se colocar no lugar do outro, é tomar as dores do outro. E nós vemos que Jesus vê que a messe é grande, mas os operários são poucos. E ele pede para que se rogue a Deus para que mande mais operários para a messe, porque aquela multidão era como ovelhas sem pastores. As pessoas vagavam de um lado para o outro, sem saber que direção tomar. Jesus é o verdadeiro pastor, é aquele que guia as suas ovelhas rumo ao reino dos céus. Que nós possamos a cada dia ser iluminados, ter a graça de ser conduzido por esse pastor que nos ama, desse pastor que nos conduz, desse pastor que zela de cada ovelha, que se preocupa por aquela ovelha que se perde, aquela ovelha que sai do seu redil. É aquele que deixa as 99 ovelhas e vai buscar aquela uma que se perdeu. Jesus quer
que todos nós possamos nos salvar pela sua ação misericordiosa. Mas nós precisamos verdadeiramente reconhecer a graça de Deus, o poder de Deus, esse amor de Deus em nossas vidas. Portanto, meus irmãos, que nós possamos ser iluminados por esse Evangelho do Cristo, para que a sua palavra penetre em nossos corações e transforme as nossas vidas. Que nós possamos se admirar cada dia como aquelas pessoas que disseram: nunca se viu coisa igual em Israel. Jesus é o Deus do impossível. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.